Oi, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o mundo da geopolítica e do militarismo. Eu sou Bárbara Martinelli e hoje eu estou com o Felipe aqui para um bate-papo sobre América Latina, economia, falar um pouco da crise que a Argentina está vivendo e a gente vai percorrer um pouco esse universo da economia para a gente entender melhor todo esse emaranhado de coisas que estão acontecendo aqui na América Latina. Vou fazer um pequeno merchan, se você está vendo esse vídeo, para você curtir, compartilhar. E se você gostar desse conteúdo também, ficar no meu canal, já pode se inscrever. Sem mais delongas, vou deixar agora o Felipe falar um pouquinho sobre quem ele é e deixar ele se apresentar de forma geral. Pode ir lá, Felipe. Obrigado pelo convite, Bárbara. Muito bacana a iniciativa do canal, gostei bastante. Acho que tem muito assunto para a gente falar, falando de América Latina, falando de Brasil. A economia mundial está numa situação de reversão, uma provável crise e recessão econômica. Isso no momento em que a gente tem uma guerra na Europa, uma tensão na Ásia, então tá um cenário bastante divertido, pelo menos, né? Não tem de tédio, ninguém morre. Mas basicamente eu escrevo sobre finanças, economia, um pouco de política, não é a área que eu mais gosto, mas infelizmente é uma área que predomina sobre política, sobre economia no Brasil. É muito difícil você falar sobre a economia e não falar da situação do governo. Brinco sempre que o Brasil é um país onde tão importante quanto você analisar o balanço de uma empresa é saber quem é o ministro da área em que ela está. Então, isso naturalmente afeta. Eu comecei escrevendo no Spotnix, a gente criou um canal, um portal em 2014, uma época também bastante divertida, época de impeachment da Dilma, né, um pouco antes, naquela eleição entre Dilma e Aécio, que ficou ali em 51-49, Foi bem apertado. típico número eleitoral venezuelano, e foi um período bastante interessante, né? Foi um período que a gente teve um uso pesado da máquina pública para reeleger Dilma, e logo que a gente reelegeu a Dilma, o país entrou, ou já estava se encaminhando para a maior recessão da história do Brasil, né? A Grande Depressão Brasileira. Sim. E o Spotnix nasceu nesse período, em 2014, setembro, e dali até 2017, 2018, o Spotnix foi um portal de conteúdo sobre política, economia, cotidiano. De 2018 em diante, o Spotnix virou um canal no YouTube. A gente focou uma transição para YouTube e aí agregando alguns conteúdos mais amplos, eu acho que pelo momento, conteúdo mais de comportamento e menos de economia, menos de política, e segue assim até hoje, né? Eu fiquei no canal até 2020, ali em março de 2020 a gente já estava na pandemia, tudo fechado, o canal ficou bastante prejudicado, e eu recebi um convite de um amigo para tocar um projeto de mídia independente na área de cripto e finanças. Ele tinha acabado de virar sócio de uma empresa chamada QR Capital, e essa empresa estava trabalhando um portal de comunicação em cripto, na mesma linha de uma XP, Infomoney, BTG Exame. É muito comum você ter empresas de mídia ligadas a grupos de finanças, né? Empresas enfim, finanças e jornalismo de finanças, é muito comum você ter essa ligação. E estou aqui no Block Trends até hoje, né? Então vai fazer 3 anos, fez 3 anos agora em abril, focado no mercado cripto, ajudando as pessoas a tirar dinheiro do Brasil, que eu acho que é uma missão importantíssima. Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho, então, que você está falando de mercado de cripto,
E antes da gente entrar nessa questão do panorama geral da América Latina mesmo, eu queria talvez ouvir um pouco de você, já explicando, né, do mercado de cripto mesmo, se você acredita que a criptomoeda ela pode ser uma alternativa à economia latino-americana. E se sim, como isso poderia ser feito? E se você puder explicar de uma forma assim, bem leiga também, eu acho que vai agregar bastante para ficar mais palpável, né? Para a pessoa, de repente, compreender como ela poderia ver isso no dia a dia dela, né? Sim. Você tem diversas criptomoedas para os mais diferentes propósitos. Você tem o Ethereum, Bitcoin, enfim, outras tantas moedas. Bitcoin é a maior delas, Ethereum é a segunda, mas você vai ter mais de 3 mil criptomoedas. Eu acho que há um espaço muito grande na América Latina para se tratar de criptomoedas, especialmente porque o setor, a parte monetária da América Latina, a forma como ela lida com o seu dinheiro, é uma forma extremamente complicada, né? A gente tem uma série de países que tem um déficit muito grande de credibilidade, né, na gestão da sua moeda. Você tem países que sofreram de surtos inflacionários, outros que estão sofrendo, né? Então, é uma situação há muito tempo instável em termos de moeda. E aí, dentro disso, o que as criptomoedas poderiam agregar é um ativo global. Bitcoin, ele é um ativo global negociável em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, com um acesso que pode ser muito mais fácil do que o dólar é hoje. Então, é muito mais tranquilo você comprar Bitcoin do que comprar dólar. Além de ter um spread menor, além de ter uma capacidade de transferência desses Bitcoins que o dólar não tem. Você não consegue mandar para outra pessoa aqui no Brasil ou em outro país, você mandar um dólar, por exemplo. Então, só isso já é interessante. A gente tem aqui na América Latina um país chamado El Salvador. Ele adotou, né, o Bitcoin como moeda, assim. Sim. El Salvador é um país de 6 milhões de habitantes, com 3 milhões de pessoas vivendo nos Estados Unidos, que recebe bilhões de dólares por ano em ajuda dessas pessoas para os seus parentes, e gasta fortunas com taxas da Western Union, por exemplo. Então, o Bitcoin ele ajuda a reduzir esse custo de transação de taxas para você movimentar o dinheiro globalmente, além de ser muito mais rápido. É interessante que El Salvador era um país que tinha o dólar como moeda, né? Ele não era um país que tinha moeda própria. Ele até tinha, mas não era usada. Ele era um país, assim como o Equador, salvo engano, era um país que também utiliza o dólar como moeda, né? E isso facilitou muito para El Salvador adotar o Bitcoin como moeda, já que ele não tinha uma resistência à moeda local. E é uma tendência que eu vejo crescente na América Latina. Na Argentina tem se tornado muito comum o Bitcoin como forma de se proteger, especialmente porque as restrições ao dólar na Argentina são imensas, né? Então, você pode, falando de El Salvador, dar algum exemplo assim prático no cotidiano das pessoas, como o Bitcoin impactou essa troca, né, de moeda? Eu acho que essa relação de transferência de recursos do exterior, ela gerou um impacto significativo nas famílias, né? Já que muitos dos parentes vivem nos Estados Unidos e eles gastam por volta de 400 milhões de dólares por ano pagando taxa para a Western Union. Isso num país com PIB de 26 bi, vai dar 1,5% só de taxa para transferir dinheiro. 1,5% do PIB para transferir dinheiro de outro país para o seu país é um absurdo, né? Sim. Completo absurdo. Altíssimo. Para você ter uma ideia, 1,5%
do PIB brasileiro seria por volta de 150 bilhões de reais. Nossa. Se a gente perdesse isso todo ano para um banco, seria certamente um escândalo, né? Claro. E nesse sentido, o Bitcoin ele ajudou a reduzir bastante em El Salvador. Não tem sido uma aceitação tão considerável, né? Acho que para a maioria das pessoas no dia a dia, o Bitcoin em si ele não faz sentido para transações, ele tem uma volatilidade muito alta, pode, como já subiu em 2021 130%, em 2022 caiu 70%. Então isso não é muito prático para as pessoas no dia a dia. Por outro lado, enfim, tem sido interessante para as famílias em algumas funções, né? Pode ser uma alternativa à moeda, talvez, né? Essa adoção, então, do Bitcoin, sobretudo para uma moeda talvez altamente desvalorizada, por assim dizer. Ele é uma alternativa mais de acesso a um ativo global, acesso a algo que você consiga manter o seu dinheiro, como é o caso, por exemplo, dos argentinos, que têm inúmeros problemas para comprar os dólares, eles têm recorrido ao Bitcoin para isso, né? Então, só aí ele já é uma função bastante interessante. Na Venezuela, você tem um nível de aceitação também bastante grande, porque o Bolívar sofre uma desvalorização imensa e as pessoas querem proteger o seu capital. Certo. E nisso o Bitcoin ajuda bastante. Eu acho que, assim, aqui na América Latina, uma percepção, eu acho que é uma percepção geral, né? É que a gente está vivendo uma crise muito grande em vários âmbitos. Social, fome, econômico. É como se fosse um emaranhado de coisas que estão quase que chegando em simultâneo. Mas, assim, o que mais me chama atenção é de alguns anos para cá, mais ou menos assim, 7, 10 anos, até mais, dependendo de quem vai te falar, é de uma crise democrática muito forte, né? Que a gente está cada vez mais vivendo, assim, está acentuando. E eu acho que essa percepção também dessa crise é por conta dessa crise democrática, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação econômica da região, se ela realmente é tão grave quanto parece, ou se essa questão de crise democrática acaba por acentuá-la, né? Acaba dando essa sensação maior, essas questões políticas, essas questões sociais. A América Latina é um continente tradicionalmente cíclico, né? A gente depende muito de um setor, que é o setor de commodities. A gente depende dos preços que são dados lá fora, não é a gente que determina o preço da soja, do açúcar, do café que a gente exporta. Isso é um mercado global. E quando você soma isso a instabilidade política que destrói valor, que destrói a confiança, impede a entrada de dólares, você vai ter um aumento considerável da inflação. Então, é uma das causas de a região sempre conviver com problemas inflacionários. E o que a inflação faz é destruir, no longo prazo, a reserva de valor das pessoas e impedir que elas consigam acumular. E quando você não acumula capital, você produz, consome, e o que você junta é destruído por meio da inflação, você vai ter uma perpetuação da pobreza, né? Então, essa é uma situação que se repete na América Latina há décadas, enfim, Fica um ciclo, né? Quase voltando, né? Melhora um pouquinho, depois piora. É porque você não preserva a riqueza, né? Você não consegue ter instituições confiáveis, um judiciário confiável, bancos confiáveis, você não consegue ter uma moeda confiável, e então tudo que você acumula de recursos ele vai acabar se perdendo, ao longo do tempo, e
isso tem um impacto geracional bastante elevado, né? É muito difícil você romper este ciclo e reconstruir as suas instituições. É preciso que você tenha um choque, seja interno ou externo, para que você então reorganize a sociedade e reconstrua essas instituições. No caso do Choque, Brasil, você diz em que sentido? quando você teve, por exemplo, a ditadura do Pinochet no Chile, quando ela foi derrubada, você teve ali um momento de união nacional para repensar as instituições chilenas. Então, as instituições do Chile elas foram reorganizadas naquele ponto e muita coisa do que o Pinochet fez foi mantido, mas muita coisa foi reconstruída, né? Isso foi um fator importante para o Chile conseguir se tornar um país em vias de se tornar desenvolvido, né? Um dos bons exemplos na América Latina. Algumas dessas instituições, por exemplo, que o Chile baniu foram a reeleição. Então, você não tem reeleição no Chile, isso cria uma necessidade de o governo, enfim, trabalhar com um prazo menor e pensar mais na ideia de um partido do que de um indivíduo, por exemplo. Certo. Na manutenção do poder, né, do governo em si, sim. Não num projeto nação, você diz. O presidente, quando ele não tem a reeleição, ele tem que obrigatoriamente pensar no partido dele, em dar alternativas e não em reeleger a ele próprio, né? Que é o que o Lula sempre fez. Lula, ele é um cara conhecido por ter destruído todas as alternativas do PT que poderiam fazer frente a ele. E isso, a longo prazo, supondo, num exemplo hipotético e pelo que a gente tem visto bastante imaginário, que o governo Lula fosse um governo positivo para a economia, seria bastante difícil manter isso, já que não há um outro nome para carregar esse legado. Então, o caso do Chile vedando a reeleição é um caso interessante. Claro que outras várias instituições, o Chile é um país que tem um problema previdenciário resolvido até certo ponto, é um país com um nível de poupança e taxa de investimento elevado, um judiciário mais ágil, um sistema tributário mais simples, um país com uma carga tributária menor, então você tem outras tantas instituições que colaboram para esse desenvolvimento e que o Brasil não tem. Certo. Já que você falou do Lula, vou então entrar nesse tópico do nosso atual presidente. A gente sabe que essa eleição do Lula, ela meio que soa um alerta, né, regional, sobretudo por conta de várias declarações e tomadas assim de decisão econômicas que o Lula tem feito. Então eu queria que você comentasse um pouco se você acredita que o Lula ele representa algum tipo de risco à liberdade, à economia, e se a gente pode passar a caminhar por um caminho meio obscuro com ele nos próximos anos. Eu acho que a gente já está num caminho bastante obscuro, pelo menos desde a reeleição da Dilma ali em outubro para novembro de 2014. A gente ainda não se recuperou dessa grande depressão e um cenário de instabilidade econômica ele tende a favorecer populismos, né? Então, você tem mais pessoas na pobreza, você vai ter uma demanda dessas pessoas por ajuda do Estado e os políticos mais populistas vão tender a ganhar apoio. Eu acho que o Lula ele teve toda a possibilidade do mundo de ter nomes mais moderados no governo dele. Ele não quis, ele optou por manter esse radicalismo. Ele optou por restaurar o que ele acha que foi
enfim. Só para você explicar um pouco, o que seria esse radicalismo que você está colocando na economia, só para as pessoas entenderem um pouco? Eu acho que um exemplo bastante claro é a postura do Lula com relação ao Banco Central. O Lula ele olhou o cenário de quando ele ganhou a eleição e ele viu que a economia brasileira iria crescer menos em 2023. Logo que ele assumiu, ele decidiu já se antecipar a isso e colocar a culpa em um terceiro. E aí ele cria uma crise com uma autoridade monetária que já está sob um cenário de extrema pressão, que é um cenário de alta de juros nos Estados Unidos, alta de juros na Europa, inflação na Europa, no Reino Unido, por exemplo, continua acima de 10%. Nos Estados Unidos, a inflação continua acima da brasileira. A gente já sabia que teria em 2023 a volta de impostos sobre combustíveis. Então, isso complica ainda mais a inflação brasileira, que nos últimos 3 anos ficou muito longe da meta de 3,5%, né? A gente chegou a ter inflação de 10,2% em 2021. E esse Banco Central, que já está pressionado, passa então a ter um presidente que decide demandar do Banco Central um mandato que não é exatamente o mandato dele, que é o mandato de gerar crescimento econômico. O mandato do Banco Central, pelo menos do brasileiro, ele é um mandato de proteção da moeda. O mandato do Fed, do Banco Central americano, ele demanda crescimento econômico e geração de empregos. Não é o caso do mandato do Banco Central brasileiro. Só que essa confusão, essa gritaria e esses ataques a instituições, que é o que tanta gente criticava no Bolsonaro, né, um ataque às instituições, o Lula continua fazendo, ele só mudou as instituições, deixou de ser o STF, passou a ser o Banco Central. Isso cria um cenário bastante difícil para o país, independente do resultado final, a gente sabe que ele vai ser mais difícil do que poderia se não houvesse esse tipo de ataque. Quando o Lula se elegeu, só para complementar, quando o Lula se elegeu, os juros futuros do Brasil em 2024 eles estavam em 11%. Hoje eles estão em 13,2%. Essa diferença de 2,2 pontos percentuais sobre uma dívida de 7,7 trilhões, isso vai dar por volta de 150 bilhões de reais a mais em juros, que a gente vai pagar só pelo diferencial pós-eleição do Lula. Você está falando sobre a taxa, né, que está em 13,5%, e a gente observa, como você estava falando até anteriormente, que a gente está tendo uma crise lá fora muito forte, né, no exterior, e acaba gerando uma piora desse cenário aqui, e gera tudo isso que você está falando de pressão inflacionária. Aí eu queria que você comentasse, aproveitando que você acabou entrando nessa questão de taxa, sobre se existe algum tipo de risco de aperto de crédito no Brasil. Eu acho que o aperto de crédito no Brasil ele já vem ocorrendo, né? Os bancos estão restringindo esse acesso para a pessoa física em função de um esperado aumento de calote, aumento de inadimplência já vem ocorrendo, e pós 11 de janeiro de 2023, no caso Americanas, o crédito também secou para as empresas, né? Então, não é só culpa do Banco Central, é um pouco de medo de que os calotes se tornem uma constante, porque os Estados Unidos têm aumentado os juros, está no maior nível desde 2008, né, esse 5%. Estados Unidos tem uma inflação agora em torno de 6% a 7%, e eles pretendem levar até 2%, ou seja, é um caminho longo, e é difícil você determinar o quanto o caminho americano ainda vai perdurar até a inflação chegar aos 2%. E
E a inflação americana ela é interessante de você analisar a taxa de juros americana, porque basicamente a taxa de juros brasileira ela tende a incluir um prêmio de risco, né? Ou seja, você investe em dólar, supor que você seja um investidor alemão, você investe nos Estados Unidos, e você sabe que você vai receber porque os Estados Unidos criam um dólar a hora que eles quiserem. Então, eles não vão dar calote. Já o Brasil, ele paga um prêmio de risco, que é o chamado risco país. Então, você vai ver o risco país, que em 2003, na época que o Lula se elegeu, chegou a 20%, a 2 mil pontos, o que significa que você pega a taxa de juros nos Estados Unidos, coloca 20% a mais, essa é a taxa de juros brasileira. Essa é a taxa média com que você capta dinheiro no Brasil. Esses juros brasileiros vão ter que continuar mais altos porque os juros americanos vão seguir em alta. Então vai ser mais difícil para a gente reduzir, mesmo que a gente reduza a inflação por aqui, ainda vai ter uma certa dificuldade de reduzir os juros. Certo. Sobre essa questão ainda dessa crise, né, que a gente está vendo ao redor do mundo, seja a crise bancária, você tinha até falado da guerra da Ucrânia, que é um tema que eu também falo no meu canal. Você acredita que, pela América Latina ter conseguido se blindar mais ou menos assim em 2008 por ser protecionista, que ela vai conseguir reproduzir isso agora na atual crise, ou ela é pior? Essa crise ela é mais grave, ela é mais profunda, vai ser mais difícil fazer isso? Ou a América Latina ela já está meio blindada, que ela toda hora vive crise? Esse é um bom ponto, né? A gente olha os americanos aí sofrendo com a inflação de 8%, o que para a gente é banal. A gente olha a taxa de juros na Europa em um maior nível desde 2007, é 3,75. Para a gente isso é o menor nível da história, né? O nosso menor foi 2%. Eu acho que a crise de 2008 ela se tornou global quando ela passou a afetar o maior mercado do mundo, que é o mercado imobiliário. Se você pegar toda a riqueza do planeta, pelo menos metade dela está em imóveis. Então, quando você passa a afetar esse setor, você tem um problema bastante grande. No caso americano recente, o que a gente está vendo é uma quebra de bancos regionais americanos, que tinham, em janeiro de 2022, todos eles somados um valor de mercado aí de 500 bilhões, que agora caiu para 100 bilhões, ou seja, muitos desapareceram, outros quebraram, mas no geral eles estão muito menores hoje. E eles estão menores porque o investidor está vendo que com juros em alta ele não precisa mais manter o dinheiro dele parado no First Republic Bank, pagando 0,1% ao ano. Ele pode tirar esse dinheiro e comprar um título da dívida americana e receber 5%. Para ele é melhor. E aí, com esses saques, esses bancos que têm crédito de longo prazo, são boa parte de bancos envolvidos em empréstimos imobiliários, em hipotecas, eles têm um problema, que é os depósitos são de curto prazo, mas o dinheiro que eles têm a receber de volta é a longo prazo. E esse descasamento ele está fazendo com que os bancos regionais acabem implodindo. Isso pode se tornar um problema para o Brasil? Pode, se isso virar um problema para o setor imobiliário americano. Se isso não for transmitido para o setor imobiliário americano, que eu acho difícil que vai ser, pelo menos nessa questão de bancos regionais, não acho que vai gerar um problema tão grande. Você acha que será contido, por assim dizer? Oi? Será contido, não vai se espalhar, por assim dizer? Os Estados Unidos eles vão
virar um pouco mais de Brasil, né? Eles já tiveram a sua inflação aí de 10%, agora eles vão ter 4, 5 bancos comandando tudo, né? Vai ter JP Morgan vai comprar todo mundo e é isso aí. Não tem nenhuma novidade, né? Aquele meme, né? Bad ending. O mundo inteiro é o Brasil agora. E falando assim da questão do dólar, já que a gente estava falando de crise bancária, questão de guerra, tudo isso, né, tá soando um alerta, eu acho que no mundo. E você já tinha até falado sobre questão de impedimento de entrada de dólares, essas coisas. E uma movimentação que eu acho que a gente observa muito forte, e é o que eu trato aqui no meu canal, é essa questão de desafiar a atual ordem liberal. E por conta dessa crise, eu acho que diversos países eles estão, né, se alocando assim para poder tentar aproveitar essa crise dos Estados Unidos para poder fazer essa frente mais forte. E eu estou falando isso porque a gente tem tido uma movimentação muito grande por parte do BRICS em angariar mais países, conversar com mais países. Hoje a gente tem o Brasil dentro do BRICS como representante da América Latina, mas a China já convidou a Argentina já despertou interesse, outros países também despertaram interesse, como o Irã, por exemplo, o Egito. Mas por que eu estou falando tudo isso? Com essa crise do dólar, muitas pessoas têm falado a respeito dessa questão de desdolarização. Né? Eu acho que é uma coisa que você deve estar ouvindo também bastante, que eu acho que está bem recorrente assim, nessa parte econômica, por conta desse desafio da China à imposição da ordem liberal. E eu queria saber, assim, até que ponto você vê que a desdolarização ela é uma realidade, ou seja, existe uma movimentação para isso. Caso ela exista, de fato, você acredita que é uma movimentação que ela é de muito longo prazo, ela é de curto prazo? A gente vai ter realmente a moeda chinesa rapidamente incomodando o dólar? Eu queria que você comentasse, que eu acho que é um assunto que está bem alto e as pessoas têm muito interesse. Eu vejo muitas pessoas falando o fim do dólar, o dólar vai acabar, coisas nesse sentido e nesse nível mesmo. O dólar ele é a moeda global oficialmente há umas 8 décadas, né? desde Bretton Woods em 1944. Antes disso a gente já teve a Libra, já teve o Real de 8, o dólar espanhol, né? Já teve o Joaquimsthal, que era uma moeda de prata na Europa. Enfim, você já teve outras moedas globais bastante relevantes, todas elas foram superadas por algum motivo. O dólar ele será provavelmente superado a longo prazo. Eu acho que hoje é improvável que o yuan vai se tornar essa nova moeda global, especialmente por uma razão de confiança. Né? A gente não consegue ter... Primeiro, existem 12 pessoas no mundo que sabem como o yuan funciona. Todas elas estão no conselho do Banco Central chinês. Ou seja, ninguém mais vai saber para onde vai o yuan ou como ele pode ser manipulado, como a China vai manipular o yuan. Isso, por si só, já é um impeditivo para o yuan se tornar uma moeda global. Ela não é vista como uma moeda tão segura, é isso que você quer dizer? Não, ela é uma moeda abertamente manipulada. Você tem manipulação cambial bastante clara e explícita por parte do PBOC, o Banco Central Chinês. O câmbio ele é sujo, ele não é um câmbio flutuante. Por outro lado, a China é um parceiro comercial relevante. Então, é provável que alguns países, especialmente países em crise como a Argentina, vão aceitar negociar em yuan. Isso é bastante possível. Não quer dizer que os empresários argentinos vão aceitar negociar em yuan, né? E aí o governo vai ter que se entender com a China para empurrar a goela abaixo
e saber como eles vão conseguir colocar esse acordo. Eu acho que a longo prazo é inevitável que o dólar deixe de se tornar uma moeda dominante, porque o custo que isso impõe ao resto do mundo, ele é um custo bastante complicado, né? O chamado privilégio exorbitante, como dizia o primeiro-ministro das finanças, o primeiro ministro das finanças francês na década de 60, ele tinha uma comparação que era: custa apenas alguns centavos para imprimir uma nota de $100 para os Estados Unidos, porém o resto do mundo tem que trabalhar para entregar aos Estados Unidos bens e serviços equivalentes a $100. Então esse privilégio exorbitante, ele é um problema para o resto do mundo, que paga caro para usar o dólar, né? Então você vai olhar, o Brasil passou quase 10 anos para construir as suas reservas cambiais, e isso às custas de milhões de toneladas de minério de ferro, carne, soja, enfim, a gente teve um trabalho imenso para acumular esses dólares. E os Estados Unidos, em uma semana ou em um final de semana, agora com Silicon Valley, eles imprimiram $400 bilhões, que é o equivalente ao que a gente comprou, que a gente conquistou trabalhando 10 anos, né? Então, só daí você tira o tipo de problema. Sim. O segundo problema é que a dívida americana ela está se tornando impagável. Ela não é impagável porque ela precisa ser paga em dólares, e existe uma quantidade infinita de dólares no momento em que os Estados Unidos podem criar dólares. Só que, para pagar essa dívida, os Estados Unidos ele vai ter que cobrar imposto do resto do mundo via inflação. Ou seja, ele vai ter que importar bens e serviços para acabar com a própria inflação, e vai ter que exportar um determinado custo inflacionário para o resto do mundo. Isso vai gerar uma série de incômodos. Isso é muito similar ao que aconteceu, por exemplo, com a desmonetização da prata. A prata foi, durante séculos, a principal moeda do mundo. Todas as moedas do mundo eram cotadas em prata, não em ouro. O padrão ouro ele durou pouquíssimo tempo com relação à prata. E quando a prata deixou de ser moeda oficial, os países que adotavam a prata, eles perderam praticamente todas as suas reservas de valor, que eram a China e a Índia. Curiosamente, a Índia, né? Então, de 1873, mais ou menos, até 1935, uma onça de ouro deixou de valer 18 onças de prata para 90. Ou seja, você teve aí uma desvalorização de quase 80% dos seus bens, só porque eles estavam numa moeda que agora era considerada errada. E esse tipo de evento ele pode acontecer novamente. Os Estados Unidos podem saquear o mundo, por assim, é uma palavra meio pesada, mas eles podem fazer isso. Como eles fariam isso? Inflação superior aos juros. Ou seja, só de você ter juro negativo, você já está, de certa forma, roubando a riqueza das pessoas. E tendo uma inflação bastante alta, os Estados Unidos poderiam, então, reduzir a sua dívida em relação ao PIB. Se você olhar, por exemplo, em 2020, a dívida americana estava em 110% do PIB. Em 2021, ela subiu para 132%. E aí você teve aquele período de superinflação ano passado. E ela caiu para 123%. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa no Brasil. O período de inflação elevada no Brasil, ele trouxe muita arrecadação para o governo. Você chegou a ter no Brasil um crescimento do PIB em 2021 de 16%, se eu não me engano.
16, 17%, ou seja, você teve aí 10% de inflação, mais 6% de crescimento do PIB propriamente. Isso reduziu a dívida PIB brasileira. Uhum. Os Estados Unidos podem fazer isso, e é provável que eles vão fazer isso. Né? Eles meio que já fizeram isso para zerar a dívida que eles criaram durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Eles tiveram, naquele período, eles ainda tiveram um crescimento econômico muito elevado, que compensou isso, mas... Hoje é um cenário de um pouco diferente, talvez, não? Seria um cenário bem diferente, o cenário demográfico é diferente, né? Os baby boomers da época colaboraram com o crescimento econômico, você teve um crescimento que justificou essa redução da dívida PIB, mas de certa forma o mundo ajudou os Estados Unidos a pagar a sua dívida, porque essa é a função, esse é o custo de se usar uma moeda global. Então, eu acho que é possível que o mundo tenha algumas moedas competindo entre si, mas é improvável que a gente tenha diversas moedas ao mesmo tempo. Não sei se ficou muito claro, mas é possível que o yuan esteja desafiando o dólar, mas é impossível que eles sejam equivalentes como moeda global. Seria muito difícil. Seria talvez um movimento mais de longo prazo para a gente saber se isso se concretizaria, né? O yuan como essa possibilidade de substituição do dólar, no caso. Vou só completar a pergunta, posso? E se a gente tivesse uma crise assim, global muito grande que fizesse algum tipo de pressão nos Estados Unidos, como uma guerra, por exemplo? Você acredita que isso poderia acelerar a questão do yuan? Ou de outras moedas, como você está falando, para troca, né? Talvez moedas regionais, moedas de bloco? Depende da guerra, eu acho, né? Acho que é possível que uma guerra americana, nesse momento, com um endividamento tão elevado, forçaria o país a se endividar ainda mais, né? Se você considerar ali o que custou o Afeganistão para os Estados Unidos, o déficit que eles já têm acumulado, todo esse custo financeiro, por si só, ele já seria um baita problema, né? Porque se a economia americana cresce 2% e a inflação for de 2%, como é a meta, o déficit americano vai se tornar impagável, né? A gente está tendo agora uma discussão nos Estados Unidos que é a 79ª vez desde 1962 que os Estados Unidos aumentam o teto da dívida. Eles não têm um teto de gastos, eles não aprenderam absolutamente nada, eles seguiram o receituário do PSOL e do PT aqui, que querem um teto para a dívida, e agora eles estão aumentando pela 79ª vez esse teto de dívida. O Congresso vai autorizar, vai ter aquela negociata, mas o Congresso vai acabar autorizando aumentar esse endividamento por parte do governo americano. Você pode até falar sobre isso, sobre essa questão desse aumento do teto, o que resultaria se não... A gente sabe que vai ser aprovado, mas o que resultaria se não fosse aprovado? Se ele não for aprovado, ou enquanto ele não for aprovado, que é um cenário que já ocorreu, você vai ter um shutdown do governo americano, ou seja, as atividades do governo, elas começariam a ser fechadas, parques públicos começariam a ser fechados, bibliotecas, todos aqueles serviços que o governo presta, eles deixariam de ser prestados por falta de dinheiro. O governo teria que fechar a torneira em tudo para economizar em gastos de manutenção e, enfim, gastos operacionais. Ele manteria apenas o pagamento de salários e, se perdurar por muito tempo, ele poderia começar a atrasar salários, que é mais ou menos o que aconteceu em vários estados brasileiros, né? Você chegou ao ponto
de os salários começarem a ser parcelados e depois atrasados, enfim. E aí os Estados Unidos se tornariam uma grande Minas Gerais, por assim dizer, durante o governo Pimentel, ou um grande Rio de Janeiro também, né? Mas não é um cenário que vai ocorrer, não. Sim. São... sobre essa questão do teto, né, de gastos, a gente está tendo agora essa questão do marco civil, né, aqui no Brasil, e é um dos principais objetivos que o Congresso Nacional já apontou, que seria a elaboração desse marco fiscal para substituir o teto de gastos. Você pode nos contar um pouquinho melhor sobre o que o teto de gastos representa ou não representa hoje no Brasil? E o que seria esse marco fiscal também? Se seria uma mudança assim, muito drástica ou não? Para qual lado ele levaria o país? A gente teve entre 2014 e 2016 a Grande Depressão Brasileira, período que o PIB per capita chegou a cair 8,8%, muito mais que na maior pandemia do século, né? Ou seja, o efeito Dilma na economia foi pior do que uma pandemia. E a gente tinha uma inflação em 2015 que bateu 10,6%, com o PIB caindo 3,8%, taxa de juros foi a 14,25%, ou seja, você tinha um cenário de caos. E nesse cenário de caos, o que o governo poderia fazer? Tinha duas alternativas. A primeira era fazer o que Portugal e a Grécia fizeram. Foi cortar salário de todo mundo, vou demitir funcionário público, vou cortar salário de aposentado, enfim, reduzir gasto drasticamente. Aí você vai ter alguns ANCAPs dizendo, não, isso seria uma ótima ideia, deveria ter feito isso, né? O problema é, se você fizer isso muito bruscamente, você corre o risco de piorar a situação econômica no momento, e aí você vai ter um ciclo de negatividades ocorrendo. E o que o governo Temer, Meirelles e Lula, o que eles bolaram, né? O Meirelles e Marcos Mendes, né? Lula era presidente do Banco Central, Mendes era secretário de Política Econômica. Eles pensaram num plano de ajuste de longo prazo, que é, eu não vou cortar gastos agora, mas em 10 anos esses meus gastos vão convergirem para um valor ideal, porque eu não vou reajustar eles acima da inflação. Então, a inflação foi 10, eu vou aumentar o gasto em 10 e só isso. Isso, por si só, já era bastante duro, já que durante o governo Lula e o governo Dilma, os gastos do governo subiram em média 6,2% acima da inflação. E aí você foi de 6,2% para 0. Um período bastante pesado. O teto, ele colaborou para reduzir os juros, já que juros são expectativas, né? Os juros são muito influenciados pela expectativa do investidor em relação ao futuro, e no futuro o governo estava sinalizando de que ele precisaria de menos recursos, logo os juros futuros cairiam. E com isso você consegue reduzir os juros no presente também. Só que o teto, ele cria um problema, né? Ele obriga políticos a fazerem escolhas. E políticos não querem escolher porque eles vão ter que desagradar alguém. Isso não dá voto. Então, o que o governo se viu em diversas oportunidades foi, diante de necessidades pontuais de aumento de gasto, ter de fazer emendas em relação a esse teto. E aí chegou 2021, que é aquele período em que eu estava falando que o PIB brasileiro chegou a crescer 16%. Ou seja, 10 de inflação, mais 6 de crescimento real, recuperando 2020. Em alguns momentos, a arrecadação chegou a crescer 30%, porque a arrecadação brasileira ela é fortemente concentrada em consumo. E aí, quando a gasolina aumenta 70%, a arrecadação de impostos sobre combustíveis cresce 70%.
E aí você vai ter um aumento bastante elevado de arrecadação. E aí a gente teve, ali em 2021, um período em que a arrecadação chegou a crescer 30%, né, como eu estava comentando há pouco. E esse aumento de inflação, de arrecadação, ele gerou uma melhora substancial nas contas públicas, o que levou a um cenário de oba-oba, né, que a gente viu em 2022, com o Auxílio Brasil de R$ 600 sendo mantido por conta de eleição, enfim. E acho que, como o Friedman definiu bem, né, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Então, esse programa de Auxílio Brasil, ele ia durar até dezembro, já foi estendido, óbvio, o Lula não ia retroceder nesse ponto, né? E aí você teve a PEC da transição, teve aumentos de gastos, um oba-oba de governo Lula voltando ao poder, né? E isso gerou uma situação em que houve uma desconfiança bastante grande com relação à situação fiscal, né? Ou seja, a gente começou a olhar o Lula, falar de gasto, e acabou o teto de gastos ali, não tem mais regra. O que a gente vai botar no lugar? Gastos com outros países também, né? A gente volta a discutir empréstimos a outros países, etc. E a gente volta àquela questão de o que a gente vai colocar no lugar desse teto de gasto que está sendo excluído. O Haddad e a Simone Tebet, eles planejaram ali um arcabouço fiscal que é um meio termo, é exatamente o meio termo entre o que era o PT e o que era o teto de gastos. Porque se durante o governo do PT os gastos cresceram em média 6,2%, e durante o teto de gastos eles cresceram 0%, durante esse arcabouço fiscal a expectativa é de que o crescimento das despesas fique aí em torno de 2,5%, 3% ao ano, acima da inflação. Então, ele é uma tentativa de criar uma nova âncora fiscal para sinalizar mais uma vez, dizer, daqui a 4 anos o país vai voltar a ter superávit, o país vai ter equilibrado a sua dívida pública, então não se preocupem, o governo vai enfim, olhar para essa questão. O problema de você mexer nas expectativas dessa forma é que isso demanda credibilidade. Credibilidade é o maior problema para você colocar em uma nova legislação, para você trabalhar no mercado, porque credibilidade não se compra, ela se constrói. Então, quando o Henrique Meirelles fez o teto de gastos, o mercado sabia que o Meirelles era o presidente do Banco Central que resistiu os 8 anos de governo Lula, reduziu a taxa de juros de maneira organizada, ele manteve a inflação sob controle, e o mercado confiava no Meirelles, confiava no Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, e então foi mais tranquilo, confiava também no Temer, na capacidade dele de comprar o Congresso e aprovar reformas, foi mais tranquilo de passar isso. Agora, eu acho que vai ser bastante difícil aprovar esse marco fiscal, esse arcabouço fiscal, porque a maior oposição a ele vem justamente do PT, né? Vem da Gleisi Hoffmann, vem de... Enfim, toda essa galera faz oposição a essas regras fiscais, né? Então, vai ser bastante difícil aprovar isso. Não diria que impossível, mas não vai ser tão fácil quanto o governo espera. Então, Felipe, vamos começar a se encaminhar então para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da Argentina e que lição o Brasil pode tirar da Argentina. Existe um ditado, que eu não vou lembrar agora o autor,
que diz, na Argentina, se você sair do país por 10 dias e voltar, tudo mudou. Se você sair do país por 20 anos e voltar, nada mudou. Então, a Argentina é um caso único na economia mundial. O Stiglitz não, foi o Kuznets, o economista Simon Kuznets, que é o criador da macroeconomia moderna. Ele descreve que existem 4 tipos de países: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. O Japão é um caso de um país que ficou rico e estagnou. O Japão não cresce há 30 anos, desde o estouro da bolha em 1989 para 90. E a Argentina era um país que em 1896 chegou a ter o maior PIB per capita do mundo e desde então vem decaindo. Hoje a Argentina está aí pelo 60º lugar, depende muito do ranking que você olha. E a Argentina é esse caso bastante estranho, fora do comum no mundo, especialmente porque eles seguem uma mesma trajetória política há, sei lá, 60, 70 anos, desde Perón. Então, vai e volta, você teve o período da ditadura, depois você volta para a democracia e vai ter um breve período de racionalidade econômica, depois você vai ter os Kirchner retomando o populismo peronista. E eu acho que lições que o Brasil poderia tirar da situação argentina é difícil dizer, porque a gente já corrigiu os problemas que eles ainda precisam corrigir. Durante os anos 90, 99, dia 13 de janeiro de 99, o real começou a enfrentar uma crise de confiança. A gente teve durante os anos 90 a crise asiática, você teve a crise na Rússia, você teve a crise no México, em 99 você teve a crise no Brasil, e o governo brasileiro ele deu um jeito de resolver isso, né? A gente lançou o tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário, e retomou a confiança, mesmo a moeda se desvalorizando, o país não quebrou, ao contrário do que diz o Lula, né? Ironicamente, o Lula gosta da Argentina, que quebrou de fato, país que a moeda perdeu 98% do valor em uma década, e o Brasil evitou de quebrar durante esse período. A gente criou depois a lei de responsabilidade fiscal, e a gente já tinha resolvido durante o Plano Real uma questão que é proibido no Brasil o Banco Central financiar o Tesouro. Isso é crucial. Nos Estados Unidos isso acontece, o Fed pode financiar o Tesouro, ele pode imprimir dinheiro, comprar a dívida do Tesouro americano, e na Argentina também. E aí, quando a Argentina ela começa a adotar políticas populistas, os investidores se afastam e sobra somente o Banco Central argentino capaz de financiar o governo, já que nenhum investidor quer botar dinheiro lá, especialmente depois do calote de 2001 e enfim, outros tantos eventos. E a Argentina virou um caso clássico de país que imprime dinheiro para pagar conta e isso se torna uma bola de neve e eles não conseguem sair. Agora, um dado interessante é que a Argentina tem um déficit fiscal em torno de 2% do PIB, ou seja, eles têm esse déficit de 2% do PIB, mas eles gastam 4% com combustível e energia. Cerca de 70% da conta de luz dos argentinos é paga pelo governo. Isso é um número surrealista. Sim. Que nenhum governo consegue mexer até agora, né? O próprio Fernandes disse que iria tentar, ou o Sérgio Massa, o ministro da Economia argentino, disse que iria tentar corrigir, mas é impossível, né? A população está empobrecendo e aí você vai lá
e corta o auxílio e obriga ela a pagar a conta de luz mais cara. O governo não quer fazer isso, e aí ele não vai conseguir reverter a trajetória do gasto público e impedir que o Banco Central precise imprimir dinheiro para financiar o governo. E se ele não fizer isso, a Argentina vai continuar nesse caminho de necessidade eterna de imprimir dinheiro para pagar conta. Então, não tem muito lição que o Brasil poderia tomar. Eu acho que tem o exato oposto, né? Lições que a Argentina poderia tomar do caminho brasileiro. Talvez, então, que o Brasil não deveria fazer, que a Argentina fez. Talvez seja uma das questões que as pessoas podem ter um certo receio, né? Com o atual governo Lula, que isso aconteça. De impressão de dinheiro por parte do Banco Central é um risco. Eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo, do Galípolo, que é o secretário de Política Econômica do Haddad. Ele pode ir para o Banco Central. Em 2020, no meio da pandemia, ele falou que era absurdo, que imprimir dinheiro não iria gerar inflação. Só que o racional dele ali era a gente estar numa deflação. A gente está com as pessoas em casa em lockdown, então não pode ter inflação daqui. Por um breve momento, pode ser que aquilo fosse verdade. Eu acho que houve um erro a cesta de consumo das famílias mudou e o índice de inflação não captou. Eu apostaria mais nisso do que em não ter inflação. Agora, existem nomes muito piores que poderiam ir para um Banco Central do governo Lula, tipo o Lara Rezende, que defende a teoria monetária moderna, né? Como diz o Schwartzman, não é moderna, não é uma teoria e não é sobre moeda, né? Lisboa. Você pode explicar um pouco sobre o que seria essa teoria? A teoria monetária moderna, ela basicamente diz que a moeda ela é em favor do governo à sociedade e que, portanto, imprimir mais moeda não seria exatamente um problema, né? O governo já reduz a quantidade de moeda em circulação ao cobrar impostos, segundo essa teoria. E aí, na medida em que ele cobra impostos para reduzir o meio circulante, ele poderia, por exemplo, imprimir muito mais dinheiro e aumentar a carga tributária e reduzir essa liquidez. Seria uma possibilidade diante da teoria monetária moderna. Uhum. E diante disso, você tem uma autorização quase expressa de que o governo possa imprimir dinheiro para se financiar, porque se os impostos eles não são uma forma de o governo arrecadar recursos, e sim de regular a oferta monetária na sociedade, então o governo poderia, sem problemas maiores, se financiar de forma direta, né, por meio da impressão de dinheiro. Eu acho que no Brasil isso ainda é muito pouco presente, apesar de em certas bolhas se discutir muito isso, mas é um risco que a gente tem sim de ter isso no governo Lula. Felipe, eu queria te agradecer por ter vindo hoje, ter aceito meu convite para a gente ter esse bate-papo. Eu tenho certeza que eu aprendi bastante e todo mundo que chegou até aqui também aprendeu, sabe, um pouquinho mais, pelo menos da economia básica, assim, né, do dia a dia, sim, o que pode impactar de fato o país, como isso vai vir depois no micro, né, na população em si. E eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e aí a gente se encaminha para o final. Show. Eu queria parabenizar mesmo pela ideia do canal, acho que os temas estão bastante atuais, a escolha de temas é bem interessante, certamente vai ter um resultado legal mais à frente. Acho que a gente falou de praticamente tudo que era possível aqui em pelo menos uma hora, né? Então,
Não deu para se aprofundar exatamente em todos os assuntos, deu mais para a gente olhar um panorama geral, mas é isso, já foi bacana o papo e a experiência de poder passar para o pessoal um pouco desse panorama geral que está rolando no mundo hoje, né? Sim. Então, gente, muito obrigada para quem ficou até aqui com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal, curte o vídeo, compartilha. E eu, com certeza, se o Felipe aceitar, eu chamarei ele para outras conversas, de repente, para a gente se aprofundar mais em um tópico específico, Show. ficar lá só falando sobre aquilo. E para a gente poder cada vez mais conhecer e desmistificar, né, a economia, que parece um bicho de 7 cabeças que a gente ficou vindo no jornal e, de fato, a gente não sabe, às vezes, muito bem o que está rolando. A gente só sente no bolso, como, por exemplo, na Shein, todo mundo estava lá com aquele medo da taxação. A gente vai ter uma taxa, no final das contas, o Digital Tax, mas foi aquela polêmica toda que parecia que ia afetar nosso bolso e por isso que a população despertou, assim. E acho que é isso. Obrigada, Felipe. Te convidarei mais vezes, como eu já coloquei. E é isso, gente. Tchau. Muito obrigada.